Olá, meus queridos, como vocês estão? Cá estou eu aqui novamente. Não estou só, mais uma vez, estou aqui com um colega, um amigo, um irmão, Lucas Martins. Digam oi aí, Lucas. Olá, pessoal. Deixa eu apresentar ele. Ele é teólogo, filósofo. Já se formou, Lucas? Filosofia? Ou deu uma Ainda parada? não, cara. Ainda não. Tô na luta. Beleza. Missionário da Cruz, correto? Isso mesmo. E noivo. Informação importante também. Pois bem, é um amigo da gente e hoje eu convidei ele para falar acerca de um assunto bastante importante, que é o cristão e a universidade. E como ele é missionário da CRU, nada melhor do que ele para poder falar acerca desse assunto. Antes de lançar as perguntas, Lucas, para você, poderia explicar aí brevemente o que seria a CRU, para quem não conhece? Cara, a CRU é uma organização cristã interdenominacional, tá? Trabalha em parceria com várias denominações evangélicas e ela trabalha em várias áreas da sociedade, como estudantes universitários, Sim, estudantes do ensino médio, atletas, professores universitários, profissionais, né, nas mais diversas áreas, militares, etc. No meu caso, eu sou da CRU Campus, que, como sim. pelo nome já diz, é o Ministério da CRU que trabalha com estudantes universitários. E esse ministério já tem quase 70 anos no mundo, né, e 50 anos no Brasil, está fazendo esse ano. Então, está presente em quase todos os países e territórios do mundo todo. E eu sou missionário há apenas 2 anos, né? Então, eu sou uma formiguinha nesse grande formigueiro que é a CRU. E a gente está trabalhando na visão de levar o evangelho para cada estudante, o movimento para cada campus e líderes para cada cidade. Essa é a nossa visão, é o motivo pelo qual a gente ora, pelo qual a gente trabalha duro, para ver cada estudante ouvindo o evangelho dentro da sua própria linguagem, dentro da sua própria cultura e de uma forma relevante e cativante, né? Essa é a nossa visão mesmo e também a oração. Perfeito, perfeito. Ótima explicação. Deixa eu lançar aí a primeira pergunta para você. E a pergunta é a Certo. seguinte, caro Lucas: verdade ou mito? A universidade faz com que os jovens abandonem a fé, ou pelo menos esfriem a fé? Porque aparentemente há grupos da igreja, talvez algumas pessoas que ainda fazem essa dicotomia entre fé, razão, ou algumas pessoas um pouquinho de mais idade, não sei, elas entendem isso. Quando o jovem ingressa na universidade, ou a fé esfria, ou ela morre de vez. Isso é Sim. verdade? Cara, isso é parcialmente verdadeiro, tá? Porque, de fato, algumas pesquisas mostram que quase 70% dos estudantes, na verdade, para ser mais exato, 66% dos estudantes, dos jovens cristãos, abandonam a igreja na época da faculdade. Então, essa é uma verdade, mais ou menos, porque tem pesquisas que apontam para esse lado, né? Sim. Então, claro que essa pesquisa comprovou que a gente já via. A gente já via muito aquele estudante entrar na universidade, começar com algumas ideias estranhas, com algumas amizades mais estranhas ainda, e aí aos pouquinhos abandonar os vínculos com a religião familiar, né? Independente de qual tenha sido. Então, nesse processo de amadurecimento pessoal, intelectual, você vai se desprendendo daquela sua religião infantil, digamos assim. Então, muitos jovens percorrem esse caminho, tá? Não é raro encontrar, na verdade, mais da metade, segundo essa pesquisa. E agora sim, porque eu falei que é parcialmente verdade, porque também tem muitos jovens que têm encontrado na universidade um ambiente de crescimento e crescimento também espiritual, né? Então, a universidade é essa pluralidade, né? Então, você tem jovens que vão para lá e abandonam a cosmovisão de origem, e você tem também jovens que entram lá e redescobrem a alegria dessa fé, né? E descobrem como articular melhor essa fé,
descobrem como ser um crente melhor, né? Dependente da sua religião, e terminam tendo sua fé fortalecida. Agora, então, é uma verdade, mas que precisa desse complemento, entendeu? É assim que eu te responderia agora. Tá, ok. Uma segunda pergunta, ainda atrelada à primeira, como eu falei, né, contextualizei a pergunta inicial, talvez haja, e aí eu estou colocando um talvez, se você vai responder isso, na mentalidade de muitos, essa justificativa, né? Parece que há uma separação entre fé e razão, como se elas se chocassem em algum sentido. Aí muitas pessoas entendem que, olha, quando entrou na universidade, que de fato lidou com a ciência, seja ela qual for, a artes, enfim, e conheceu a ciência, abraçou ela, conheceu mais profundamente, parece que pouco a pouco vai deixando a fé. Existe de fato essa separação, esse choque é real, não é? Então, esse choque é fruto mais de preconceito do que de um julgamento correto, né? Porque, na verdade, ciência e fé não são excludentes, elas não são opostas, não são inimigas. Mas essa ideia é comum, tipo assim, muita gente acredita nisso de verdade, né? Muita gente defende isso de verdade, mas eu acredito que nós temos opções melhores para relacionar ciência e fé. Por exemplo, o cristianismo acredita que Deus difere da sua criação, colocou sua assinatura divina na criação e mandou que todo mundo o detectasse e o encontrasse nessa criação. É por meio do que ele revelou. Ele revelou muito de si mesmo na criação. Então, essa visão de mundo, essa visão da criação, né, essa cosmovisão, essa cosmologia, foi a responsável por sancionar uma busca por leis naturais, por exemplo. Então, já que Deus imprimiu sua assinatura na criação, então a gente pode detectar alguns padrões, né? Algumas pegadas de Deus, que são as leis naturais. Então veio o Francis Bacon, o Descartes, o Kepler, o Newton, com essa ideia muito forte de leis naturais, né? Então, os primórdios da ciência tiveram estreita relação com essa fé, né, que não é infantil, mas é uma fé madura no Deus que criou tudo e que é diferente da sua criação. Então, eu considero essa a melhor opção para lidar com a ciência e fé. Elas não se excluem, mas elas se complementam, né? E, na verdade, uma alimenta e aprimora a outra, onde elas são insuficientes, entendeu? Eu sei. Uma vai completando e ajudando a outra, e são partes da nossa vida também, né? Agora, por exemplo, a teoria do Big Bang foi proposta originalmente por um padre, né? Foi um padre que propôs a primeira versão, ele corrigiu Einstein num cálculo que o Einstein tinha errado, né? Para você ter uma ideia. E esse padre é o Georges Lemaitre, conhecido como o pai dessa teoria do Big Bang, né? Dessa origem das coisas. E um outro nome importante mais recente é o Francis Collins, né? Que é um biólogo americano que foi responsável pelo projeto Genoma Humano, aquele projeto, acho que é agora do século XXI, de mapear o DNA humano, né? As informações do DNA humano. Então, ele presidiu por muitos anos como um dos geneticistas mais importantes do mundo. Então, assim, a gente tem muitos cristãos, e ele é cristão. Então, a gente tem muitos cristãos engajados na ciência, tem muitos cientistas engajados na igreja. Agora a gente precisa conversar melhor, né? Precisa conversar melhor esses dois lados. Então, surgiu agora há pouco tempo a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Quer dizer, é provocador esse nome, né? Porque enquanto todo mundo está dizendo que cristãos não podem fazer ciência, surge a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, para fomentar esse diálogo mesmo. Então, você pode procurar, se você tiver interesse em saber mais sobre como o cristão pode se engajar cientificamente, tanto nas humanas, nas exatas, em qualquer área.
Você pode colocar lá a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e estudar um pouco melhor sobre isso. Ótimo, aí uma ótima dica. Deixa eu lançar essa daqui. Qual a visão que um jovem cristão deve ter acerca da universidade? Um cristão pensa diferente da universidade de uma pessoa comum, de uma pessoa não cristã? Há essa distinção? Deveria haver essa distinção? Uma mentalidade diferente do porquê estar ali, os objetivos? Cara, se não tiver nenhuma diferença, é muito estranho, né? Tem diferença, sim. Porque, e não é só nas questões, assim, pequenas, tipo, o cristão não vai filar na prova, não vai colar na prova. Isso ainda é pequeno, isso é o mínimo, né? Lógico, sim. Ninguém deveria fazer isso. Mas ainda mais os cristãos. Mas o cristão dentro da universidade, ele primeiro, ele deve se sentir privilegiado por Deus ao estar num dos lugares mais importantes de uma sociedade, né? Ele deve se sentir como Daniel sendo exaltado a uma figura de poder dentro da Babilônia, deve se sentir como um José entrando no palácio mais importante. A partir dali, ele pode influenciar muita coisa na sociedade, para o bem ou para o mal. Sim. A partir dali, ele vai influenciar. Então, a primeira coisa é o cristão que entra, ele deve se sentir honrado por Deus, porque muitos missionários gostariam de conviver, de ter tantas oportunidades, de ter tanta liberdade, de poder abordar tantas pessoas. Muitos missionários em vários países gostariam de ter isso, mas eles não têm. Eles não têm essa chance. Às vezes eles só vão ver aquela pessoa uma vez por estarem num país super perseguido, mas o estudante cristão ele tem ali 5 anos com as mesmas pessoas o tempo inteiro. Então olha que janela de oportunidade que Deus está abrindo. Então ele deve se sentir privilegiado. E como é bom servir a Deus no lugar onde Ele nos colocou, né? Como é Deus independente do lugar que Ele nos colocou. Então ele deve pensar diferente, sim. Né? Isso muda tudo, muda a forma como ele estuda, muda a forma como ele se prepara, da forma como ele se relaciona, como ele produz ciência, né? Independente da área dele. Muda ele por completo, né? E assim, mas o que eu destacaria mais é esse aspecto de ser um agente de Deus num lugar extremamente privilegiado da sociedade, né? Não é todo mundo que consegue estar na universidade. E não é todo cristão que consegue. E se você conseguiu, se você é cristão e conseguiu, agradeça a Deus e se esforce para desenvolver um ministério pessoal, para fazer evangelismo, discipulado, se envolver com outros ministérios que fazem o mesmo, porque é uma alegria, é uma honra, é um privilégio servir a Deus nesses lugares, né? Perfeito. Essa daqui é importante, essa questão aqui. Quais são os desafios que um cristão encontra na universidade? Que tipo de desafio um jovem encontra quando passa no vestibular e adentra na universidade? Cara, tem muitos desafios, né? Tem muitos desafios. Eu destacaria, tipo, algumas séries de desafios, algumas classes de desafio, né? Porque cada estudante vai enfrentar desafios diferentes, né? Então, alguns vão enfrentar desafios intelectuais, né? Vão se sentir despreparados, se sentir ignorantes assim na sua área, né? Desafios intelectuais. Então, o professor vai falar uma coisa e você não sabe como responder. Seu colega vai se posicionar e você não consegue se posicionar. Outras pessoas vão ter desafios mais emocionais,
ligados a essa cultura universitária pela produtividade, né, que termina forçando muito a nossa saúde mental, né? Então, hoje, a maioria dos casos de depressão, ansiedade, tentativas de suicídio são na fase universitária. Para você ter uma ideia, um estudo recente, de 2018, daqui do Brasil, falou que 58% dos jovens universitários sofrem de ansiedade, né? Do transtorno mesmo. 45% se sentem desanimados, 28% sentem uma profunda desesperança e 10% dos pesquisados já sentiram vontade de se matar. Então, isso é muita gente, muita gente. Nosso país tem uma população universitária de uns 9 milhões, né? Então, imagina, 10%, quase 1 milhão de pessoas, mais ou menos, né, já tiveram vontade de se matar dentro da universidade, nessa fase da universidade. Então, é muito difícil, né? Dificuldades financeiras, alimentação ruim, descanso ruim, distância de casa, né? Como é difícil para quem ainda não tem uma estrutura emocional forte. Então, pode ser um desafio, né? Desenvolver relacionamentos, então, os desafios sociais, relacionais, podem ser também um desafio para um cristão. Como é que eu vou, qual é o limite aqui dessa minha amizade? Até onde eu posso ir aqui para pertencer a um determinado grupo, né? Isso pode ser também um desafio, eu já tenho trabalhado com esse tipo de coisa. E, enfim, então, assim, cada estudante vai ter o seu desafio, os seus desafios, mas eu acredito que esses são os maiores, digamos assim, né? Pode ter outros. De repente, se tem alguém assistindo que passou por alguma coisa que eu não pensei agora, pode colocar aí embaixo que eu já acrescento. Quando a próxima pessoa me fizer essa pergunta, eu já vou acrescentar mais um desafio, né? Tá, ok. Me veio aqui uma pergunta em minha mente agora, diante sei lá, uma cosmovisão contrária à cosmovisão cristã que um professor esteja apresentando à turma, como se aquilo fosse realidade, fosse verdade, qual deveria ser a postura de um cristão? De confronto, de ser passivo? Qual seria aí a tua dica? Então, cara, depende muito do momento, depende do professor, né? Depende muito disso. No geral, eu não recomendo que você confronte na mesma hora, porque a turma inteira vai estar do lado do professor, né? Então, vai jogar contra você, você vai terminar perdendo oportunidades, né, de explicar direitinho, com mais calma, o que você acredita. O que eu recomendo, a depender do professor e da situação, é que você, ao final da aula, busque compartilhar o que você acredita com o professor, né? Ou com alguns outros alunos também. Como a gente fala, né? No final de cada aula, a gente sempre fala um pouquinho sobre como foi aquela aula, né? Se foi ruim, se foi boa. Então, nesse contexto mais informal, sem levantar a mão e discordar do professor na lata, né? Funciona melhor do que você levantar a mão e criar toda um embate ali, né? Agora, eu tive colegas evangélicos que eram muito chatos assim na sala, tudo levantava a mão, tipo, nem eu aguentava, sabe? Porque era uma interrupção desnecessária. A universidade não tem a ver com você. A universidade não tem a ver com agradar você, né? Tem a ver com ele passar um conteúdo e às vezes o conteúdo é aquele ali mesmo, né? Então você vai ter que aprender aquele conteúdo e na hora da prova você vai ter, ó, segundo o autor tal, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, se alguém lhe der a oportunidade de falar, você fala. Agora, não, parece que as pessoas querem forçar uma oportunidade, entendeu? Então, e aí toda aula, cara, é muito chato. Mas eu estou sendo perseguido. Você não está sendo perseguido pelo evangelho, você está sendo Tá perseguido criando. porque você é chato. Então,
eu recomendaria isso. Em geral, não entre na mesma hora, porque está todo mundo de cabeça quente ali. Dá um tempinho, você vai relaxar, o professor também, e aí, mais amigavelmente, vocês podem falar, né? Estou falando isso porque eu estava na filosofia e esse ambiente é muito propício, né, para essas ideias. Então, eu já passei por isso e já tive excelentes oportunidades, inclusive de poder ter a chance de apresentar uma aula inteira só sobre a minha visão para toda a classe, me olhando. Pois é. Então, porque eu tive paciência, né? Se eu gritasse na mesma hora, iam me bloquear para sempre na sala. Então, a paciência pode ajudar muito nessas horas. Ok, perfeito. Aquela a primeira pergunta, né, que eu lancei sobre seria verdade ou não, que quando os cristãos entram na universidade, boa parte sai, você confirmou que parcialmente é verdade, né? Talvez boa parcela desses que abandonam a fé, né, por falta de um preparo intelectual, teológico, enfim. Uma das últimas perguntas aqui já é: qual seria o papel da igreja, da família, dos pais na preparação desses jovens para futuramente entrar na universidade? Tá. Eu não sei, mas você é pai já? Não. Não, não, ainda não. Ainda Logo, não, logo, né? em breve, espera. Logo, né? Tá. Mas uma coisa que eu sempre pergunto de volta é: como foi a sua sensação ao levar sua filhinha, seu filhinho para a escola pela primeira vez? Né? Ela estava ali em casa, ainda na família, e você foi lá levar ela pela primeira vez. Então, eu sempre pergunto isso porque o pai vai dizer assim: nossa, foi muito difícil. Eu pergunto: mas o que você deu para ela? Você deu uma lancheira? O que você colocou na lancheira? Você, sei que você lavou a farda dela, né? Vestiu ela, porque ela não sabia se vestir direito. Você provavelmente falou com os professores como ele é, olha, meu filho é assim, cuidado, tal. E estava ali em parceria, né, com a escola, estava ali mais perto do filho na escola. E a mesma forma, assim, até uma determinada fase, quando você vai largando, né? Então, qual é o papel do pai? O papel do pai, primeiro, ele deve ser constante, não é assim, entrou na universidade, agora que eu vou ver o que eu faço. Não, é desde o primeiro momento, desde criança. Dr. William Lane Craig fala muito que os pais devem ensinar apologética e teologia para seus filhos, né, como uma forma de vacinar eles com outras ideias. Então, isso ameniza muito os desafios intelectuais, né? Não vai resolver tudo, claro que não, mas vai amenizar, vai dar mais segurança para ele ou para ela representar a fé ali. Então, o papel dos pais não é assim, na hora, no dia que ele vai para a universidade, não, mas é muito anterior. E da mesma maneira a igreja. O que a igreja está fazendo com as crianças? Colocando na salinha lá como se fosse um depósito para não fazerem barulho durante o culto. Está colocando um conteúdo ou está colocando um conteúdo de qualidade para elas desde cedo. Né? Não quer dizer por conteúdo de qualidade, não quer dizer uma coisa chata, seca, Sim, dura. Pode ser lúdica, pode ser de brincadeira, pode ser, mas tem que ser de qualidade, né? Não é sem planejamento, sem ordem, sem organização. O que a igreja está fazendo com os adolescentes? Né? Tá só soltando eles para jogar bola, tá só fazendo louvorzão, fazendo, sei lá, tem de tudo hoje, né? Tem de tudo para atrair, né? Para chamar, para atrair. Mas se você não fornece um conteúdo de qualidade, uma amizade para eles dentro da igreja significativa, se você não fornece para eles um ambiente seguro onde eles podem tirar dúvidas desde cedo, um ambiente seguro onde eles podem se abrir sobre seus pecados, sobre suas questões,
outros ambientes vão surgir para eles fazerem isso. Então, qual é o papel da igreja com o jovem que entra na universidade? Se a igreja fez o seu papel antes, ela não precisa ter nem papel nenhum quando ele for para a universidade. Mas eu conheço uma igreja em Belém do Pará que fez o curso Seguros na Verdade. O curso Seguros na Verdade é um curso tipo cursinho pré-vestibular, porém com a conotação cristã, né? Então são tratados temas como feminismo, movimentos sociais, política, economia, apologética cristã, vários temas para o ensino médio, para as pessoas da igreja do ensino médio, né? Sim. Eu achei essa ideia muito interessante e geralmente são professores da igreja ou de outras que dão aula em cursinho, em escola, que são professores universitários, mas eles ali são cristãos que estão ajudando os estudantes, né, a se prevenir, a ficarem seguros na verdade, né? Então, de repente, essa pode ser uma ideia para aquela igreja que não cumpriu sua missão com as crianças, com os adolescentes, mas de repente agora quer começar a fazer alguma coisa, uma classe de discipulado específica para pré-universitários, para universitários, né? De repente isso pode funcionar muito bem. Perfeito. Penúltima pergunta. Como é que um jovem cristão pode fazer da universidade um campo missionário? Cara, a primeira coisa é acreditar que os estudantes também podem conhecer a Deus, né? Primeira coisa, assim, ser cristão é importante, é essencial, fundamental. Você precisa ser cristão, ser um salvo, ter o Senhor como seu Salvador, como seu Senhor. Então, em segundo lugar, você precisa acreditar que os estudantes podem conhecer a Deus e terem suas vidas transformadas. Você não pode só, eles entram aqui para desviar, eles entram aqui para fazer o que querem. Você precisa acreditar que Deus está trabalhando também no campus, que Deus também está lá. Jesus me falou, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, todos os dias, né? Então, Jesus está com ele também no campus. Então, na minha experiência, o estudante está muito aberto a novas experiências, a novos aprendizados. Os estudantes estão muito abertos a definir seus padrões de crença, redefinir também, né? O estudante não quer ser tido como preconceituoso. Então, se você fala isso aqui para ele, ó, você não tomaria uma decisão tão importante sobre a pessoa mais importante da história sem conhecê-la direito. Porque você não quer ser preconceituoso, né? Aí, não, imagina. Porque preconceituoso é o pior xingamento de hoje, né? Verdade. Ninguém quer ser. Então, a gente pode... eu posso apresentar para você essa visão e eu quero saber o que você pensa sobre ela. E então, assim, tem que ter esse preparo, mas sobretudo tem que ter esse amor pelos outros estudantes, sabendo que eles também são pessoas carentes da glória de Deus, precisam do Senhor, estão buscando alegria em falsos deuses, estão buscando sua felicidade em lugares que Deus criou, né? E não no próprio Deus, quando eles poderiam estar no próprio Deus, eles estão com felicidades tão menores, tão passageiras, tão desprezíveis. E está ali Deus diante deles. Então, eu acredito que é isso, assim, o estudante deve encarar esse lugar como um privilégio, né? Uma posição privilegiada diante
diante de outros cristãos, né? Tipo, você pode fazer muita coisa na sua universidade. Você tem potencial, você tem internet, cara. Pode fazer muita coisa. Mais do que Paulo, muito mais. Né? Você pode fazer muito e, e amar. Né? Eu acho que é isso. Sim. Uma última, ainda finalizando agora. Tu poderia, falando sobre preparo ainda, poderia indicar, sei lá, algum material que de alguma forma prepare esse jovem a adentrar na universidade em nível intelectual, enfim, integralmente. E, por fim, aí, dê uma palavra de estímulo aos jovens para que eles sejam fiéis cristãos da universidade. Tá? Eu acho que o livro fundamental para essa preparação intelectual é um Em Guarda, né? Do Dr. William Lane Craig. Em Guarda. Sim. Esse é um livro muito especial, muito importante, onde ele trabalha vários argumentos em favor da existência de Deus, em favor da ressurreição de Jesus também. E, assim, você precisa ler esse livro antes de entrar na universidade. Assim. O Dr. Craig ele foi missionário da CRU por 25 anos da sua vida. Foi lá que ele conheceu sua esposa. Então, ele desenvolveu o seu ministério com o evangelismo de universitários. E ele escreveu esse livro para isso, para fortalecer pessoas no seu relacionamento com Deus nessa fase da universidade. Então, o livro Em Guarda é a minha recomendação de hoje. E em termos de considerações finais, né, eu gostaria que você considerasse participar de um movimento que talvez já tenha na sua universidade, que é a Cru Campus. A gente já está em mais de 200 universidades no Brasil, estamos em praticamente todos os estados, nas capitais e nos interiores, em várias universidades. E você pode procurar saber no nosso Instagram, @crucampus, crucampus, CRU Campus de Universidade. O Manuel pode colocar na descrição do vídeo também mais Valeu. informações, né? Mas você deve procurar se envolver porque não dá para sobreviver sozinho. Você vai precisar de ajuda, você vai precisar de um discipulado mais específico. Ah, mas eu já tenho a minha igreja. Bom, você tem a sua igreja e quanto mais melhor, né? Né, assim, no mínimo, você não vai viver no mínimo, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais discipulado, quanto mais evangelismo, quanto mais oração, quanto mais momentos bons de crescimento espiritual, melhor para você, né? E mais, talvez a igreja não dá conta de responder suas questões na universidade. Na CRU você vai conhecer pessoas que estão passando por coisas muito parecidas com você. E aí você pode mandar de igual para igual ali, né? E formar amizades e quem sabe algo mais, né, Manuel? Como eu que também conheci minha noiva no contexto do movimento. Então, assim, só tem coisa boa, entendeu? Então, essa é a minha dica e o meu conselho para você. Não se isole, vá atrás, tente encontrar um movimento legal na sua universidade. Ah, mas na minha não tem, eu já procurei, não tem. Você pode mandar uma mensagem para mim, para o meu contato mesmo pessoal, que vai estar embaixo também, para o meu Instagram, @lucasfmss. E aí você pode falar, Lucas, eu sou da cidade tal, da universidade tal, aqui não tem movimento de jeito nenhum, e eu quero ajudar a começar alguma coisa aqui. Então, eu mesmo posso te ajudar, posso te conectar às pessoas responsáveis pela sua cidade, pelo seu estado, e assim você vai poder fazer a diferença no seu campus e mais, alcançar outras pessoas para Cristo, que é o mais importante. É isso. Muito obrigado aí, Manuel, Meu pelo querido, foi um papo. prazer. Valeu, conversa maravilhosa. Muito obrigado, meu querido. Show Meu de bola. pessoal, valeu. Até mais, abençoe a todos.